Olá, meu nome é Fernanda Rondon, sou psicóloga do Vá com Alma. Decidi hoje gravar alguns vídeos aqui fora, porque, quer queira ou não, quando a gente se tenta se aproximar um pouco mais da natureza, a gente fica calmo, né? E obviamente que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não gosta de natureza, mas eu gosto. E acaba que quando a gente começa a ficar mais tranquilo, as palavras, o nosso pensar fica mais tranquilo. Tudo bem que está um sol danado aqui, mas eu gosto do verde e eu me sinto com mais criatividade, eu me sinto com mais tranquilidade em poder compartilhar algumas das coisas que eu acho que são importantes, que necessitam serem faladas e que não só serem faladas, mas que a gente precisa começar a praticar. E uma delas é a comunicação com o nosso corpo. A gente está em um momento que, ao invés da gente reverenciar os nossos corpos, a gente acaba vendo aí na televisão, a gente acaba vendo nas revistas que o que importa é o corpo belo e que o resto é o resto. A gente está sempre questionando a questão do tom da pele, a gente está sempre questionando a questão do peso, a gente está questionando o cabelo, a gente está questionando as roupas que a gente tem que usar, quais são os tipos de roupas que precisam ser utilizados em determinados ambientes e que no meio de todo essas regras a gente acaba excluindo as pessoas, algumas pessoas, ou então a maioria das pessoas, e no meio de tudo a gente vai sofrendo, porque a gente não consegue perceber que quando a gente coloca regras, a gente exclui pessoas, né? E no meio de tudo isso, nessa ausência de olhar com o nosso corpo, quantas vezes eu, inclusive vendo até mesmo, ou ouvindo de pessoas ao meu redor, ou então de vídeos de pessoas que estão, vídeos não, na televisão, de pessoas que estão com algum tipo de dificuldade em lidar com o seu corpo, que, vou dar um exemplo, que ao invés de falar ombro, fala isso aqui, eu não gosto disso aqui, eu quero tirar isso aqui está me incomodando. Não estou falando de tirar o ombro, né? Estou falando de alguma gordura, de alguma mancha, o que quer que seja. A gente está sempre renunciando a determinada coisa porque ela não está dentro de um padrão. E a consequência disso é de assumir assumir essa crença de que há algo errado com o nosso corpo. Então a gente pega essa coisa que a gente, pelo fato de a gente estar dentro de uma sociedade que tem regras, que tem um padrão de beleza, que tem um padrão de saúde, a gente pega toda aquela nossa dor e joga para onde? Para o nosso corpo. A gente joga as nossas frustrações para onde? Para o nosso corpo. Você já ouviu falar sobre a palavra psicossomática, ou seja, são coisas que a gente vai alimentando na nossa cabeça e que vão sendo colocadas no nosso corpo. Por exemplo, quando você faz algum tipo de atividade ou então qualquer coisa, eu ia falar atividade física, né? Por exemplo, de academia, mas existem diversas outras coisas, talvez ler um livro, enfim, coisas que você realmente gosta. Você não se sente bem? E às vezes aí quando você fala assim, nossa, eu estou tão aliviado, estou tão tranquilo porque eu fiz determinada coisa, porque eu investi um pouco do meu tempo em mim e o meu corpo ficou mais relaxado. Ou então quando você está às vezes num estresse muito, muito grande e aí você fala, nossa, eu estou com tanta dor aqui. Então assim, são coisas que a gente acaba que como a gente está sempre no automático da vida, a gente vai muito por... A gente não tem consciência daquilo que a gente está falando, a gente não tem consciência daquilo que a gente está vivendo e que acontece, não é uma questão de certo e errado, é uma questão mesmo mais assim de cuidado, daquilo que a gente está deixando de lado. Então é bom a gente olhar um pouco para o nosso corpo, é bom a gente tentar se comunicar com o nosso corpo. Na escolinha ou então no ensino médio, a gente se depara com professores que vão passando algumas informações relacionadas à parte da anatomia do nosso corpo. Sendo que a gente não aprende naquela fase do ensino médio, por exemplo, que o nosso corpo são vasos de informações que estão a todo momento coletando essas coisas que
São essas emoções aí que a gente está sempre tendo, que a gente está sempre sentindo, que são vasos de informações que estão sempre pegando, coletando os seus pensamentos, sejam eles classificados como bons ou então como negativos, entende? Então, a gente tem uma informação teórica do que está acontecendo, a gente sabe o nome de determinadas partes do nosso corpo, mas a gente não conversa, a gente não sabe como ele funciona. E acaba que os nossos corpos são vistos como coisas mecânicas e eles às vezes passam até mesmo por algum tipo de violência, porque a gente fica tão irritado com determinada parte, por exemplo, do nosso corpo, ou então a gente fica tão irritado por estarmos sentindo determinada dor no nosso corpo, e a gente começa a ficar irritado, e o que a gente faz? A gente ou não olha, ou então busca recorrer a algo que alivie, e que infelizmente muitas das vezes não está ligado aqui, mas algum tipo de cirurgia, ou então algum tipo de adaptação que faça com que você se sinta mal por estar fazendo aquilo, mas é uma coisa que vai ser positivamente reconhecida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente começar a analisar, a gente vai vendo que com o tempo, conforme a gente vai crescendo, né, cada ser humano vai se separando do seu corpo. Que por mais que você saiba que ele está aqui, quantas vezes você, por exemplo, quando foi deitar na cama, que a maioria das vezes quando você percebe o seu corpo é quando a gente vai deitar na cama. E a gente trabalha, está fazendo as coisas do dia a dia, e quando você deita você fala, nossa, como estou sentindo dor. Ou então quando você vai relaxar, por exemplo, quando você vai tomar um banho. Ou então quando você vai se sentar e você tem aqueles segundos de não fazer nada, você fala, nossa, tá doendo. E existe um paradoxo aqui, né? Porque os nossos corpos, eles armazenam todo tipo de informação possível e imaginável. São os desejos que não foram satisfeitos, são os nossos traumas, são as nossas emoções reprimidas. E tem um outro lado também, que quando a gente se desconecta do nosso corpo, a gente fica inconsciente daquilo que está acontecendo com ele e a gente não sabe o que fazer, a gente começa a... E existe um paradoxo aqui que é absurdo. Vê se você consegue me acompanhar. Os nossos corpos armazenam todos os tipos de informações da nossa vida. Seja emoções traumáticas, desejos que não foram satisfeitos ao longo da sua vida, qualquer tipo de choque, qualquer tipo de dor, mesmo de maneira geral, inclusive as coisas positivas. Mas também quando a gente fica desconectado do nosso corpo, a gente fica afastado. Vou falar de uma maneira aqui um tanto que romantizada, mas não é isso não, tá? Não quero que você leve para isso não. A gente fica desconectado, quando a gente fica desconectado do nosso corpo, a gente fica desconectado do nosso coração, a gente fica desconectado do nosso self, a gente fica desconectado do nosso propósito, do nosso sentido de vida. E Fernanda, você falou um monte de coisa, mas como é que eu faço para conseguir começar a me comunicar com o meu corpo, começar a me compreender, a começar a entender as coisas que estão passando por ele, com ele? O que eu posso dizer para você aqui é o que o seu corpo é quase que um sinônimo de sabedoria. Então, quando você se permite olhar para ele, quando você começa a se colocar às vezes em silêncio, e quando você vê, por exemplo, a dica que eu posso dar aqui para você é que assim, quando a gente começa a falar algumas coisas aqui na internet, eu não sei de fato como é a história da sua vida. Então, existem algumas técnicas, existem algumas coisas que podem fazer com que você tenha uma catarse, ou seja, tenha uma carga de emoção que pode surgir repentinamente e que pode ser doloroso, que pode ser muito complicado para você em lidar com isso sozinho. Então, assim, o que eu posso falar para você inicialmente? Uma coisa muito, muito simples é o seguinte: você tentar estar mais presente com o seu corpo, mais presente com os seus pensamentos ao longo do dia. Buscar, por exemplo, ver o que foi de bom no seu dia e como é que você se sente com relação àquilo. Ou então perceber como é que você fica, como é que o seu corpo reage quando você está triste,
como é que o seu corpo reage quando você está feliz, quando você está estressado, quais são as partes do seu corpo que costumam doer. Você pode fazer algum tipo de anotação e, dependendo de como for, se você quiser tentar entender isso de uma maneira mais profunda, recorrer ao profissional que possa percorrer essa estrada, o caminho do inconsciente com você. Um abraço e até a próxima.